Boa noite para todos. Aqui eu estou outra vez, né? A Christian me convidou e eu fico super feliz quando ela faz isso, porque eu me sinto muito bem aqui com vocês. Bem, hoje eu vou falar de um assunto que é maravilhoso falar nesse assunto, muito bom. Eu vou falar sobre nossas missões, nossos compromissos. Bem, por que eu escolhi esse tema? Eu quero falar para vocês, porque quando a gente escolhe um tema, tem uma razão para escolher um tema. E há mais ou menos um mês atrás, numa reunião com a irmã de Norá, ela falou sobre missões e ela pediu que eu falasse sobre isso para o máximo de pessoas que eu pudesse. Que inclusive eu fosse nas reuniões, nas outras casas espíritas, que eu falasse, mas o que eu faço, né? Às vezes eu até ofereço, mas muitas vezes eu me calo. Algumas que eu tenho mais assim conhecimento. Então eu vim aqui fazer o que a irmã de Norá me pediu, falar sobre as missões, os nossos compromissos. A gente ouve muito falar sobre provas e expiações, não é? A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, o que são expiações? Expiações são resgate que nós temos que cumprir, não é? Não foi uma escolha nossa, foi algo que nós fizemos lá no passado e não fizemos direito, não é? Na verdade, erramos e vamos ter a expiação. Geralmente, a expiação não é aceita por nós, né? Geralmente. Depois eu vou dizer por que geralmente. A prova já é um resgate escolhido por nós. Temos a consciência que precisamos passar por determinada circunstância e aceitamos. Infelizmente, alguns, no meio do caminho, também pode não cumprir essas provas igual um aluno. O aluno sabe que vai ter uma prova, mas às vezes não passa. Vai lá no Enem, estudou o ano inteiro, mas não passa. E nós também. Pode acontecer o mesmo conosco. Mas será que nós só temos provas e expiações? Não. Tem muita gente que acha que somente os espíritos de luz que renascem na Terra têm missões. Por exemplo, Chico Xavier, o nosso Kardec, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, e a gente podia falar uma lista enorme deles. Não. Todos nós, simples ou letrados, todos nós temos missões. Mas que missões são essas? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Bem-aventurados aflitos, fala sobre missões. Que missões são tarefas escolhidas por nós, para que a gente faça o bem a nós, mas principalmente aos outros. Então, o objeto das missões é sempre o bem. Então, a expiação, a prova, na verdade, nós temos que passar, todos nós. Todos nós aqui temos provas, expiações e temos missões. E isso faz com que a gente se sinta mais leve. Aí eu falo para vocês, que missões? Porque será que a minha missão é muito importante na Terra? Será que ela é muito significativa para os outros? Então, a irmã de Norá, ela disse uma coisa que eu achei super importante. Existem 5 missões que nós todos temos em comum, todos nós. A primeira missão, ela disse que é conosco, nos fazer felizes. Por isso que eu coloquei ali aquela imagem, né,
daquela moça bonita, feliz, abrindo os braços para o mundo. Então a irmã de Norá diz que a primeira missão que nós temos na Terra é conosco, nos fazer felizes. E como podemos nos fazer felizes? Se temos provas e temos as expiações. A prova, pelo menos, a gente aceitou tê-las. A expiação, ela é algo imposto pela lei, a lei divina. Então, a prova, ela está ligada a uma coisa futura. A expiação está ligada a uma coisa do passado. Por quê? A expiação é algo que nós fizemos errado e temos que expiar, temos que resgatar obrigatoriamente. Já a provação é algo do futuro. Um aluno, por exemplo, que vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, ele quer ser, vamos imaginar, um engenheiro. Então ele está fazendo aquela prova para que ele seja aprovado, porque ele quer isso, para que ele seja engenheiro no futuro. Então as provas nós temos porque nós queremos o quê? Melhorar no futuro. Nós queremos o quê? Evoluir espiritualmente. E as missões? E vamos pensar uma coisa também. Já sabemos que todos nós temos missões. Nós temos missões conosco. Como que é uma missão conosco? Então, na verdade, é nós termos a nossa consciência tranquila. E como vamos ter consciência tranquila? Cumprindo os nossos deveres. E o que é, depois de cumprir os nossos deveres? Consciência tranquila que traz felicidade. Não é? Então aí está a primeira missão que nós temos. Então temos que cuidar do nosso corpo, para que esse corpo que veste o nosso espírito, ele viva o suficiente para nós cumprirmos os nossos deveres, quer dizer, provas, expiações e as outras missões. Né? A segunda missão que nós temos é a missão familiar. Vamos ver se vai aparecer ali, não. Família, aí. Bem, todos nós, o primeiro núcleo que nós fazemos parte, para que a gente aprenda a conviver com o outro, é a família, não é? Então, se nós formos parar aqui agora, nós pensarmos na nossa família, nós vamos pensar, será que a paternidade, a maternidade é uma missão? É uma missão. E nós escolhemos. E nós temos que dar conta dessa missão, que é a missão familiar. Além disso, nós temos, depois que nós somos filhos, nós temos a missão então com o nosso pai, mãe, irmãos e toda a família, aqueles que precisarem de nós. Então nós somos missionários dentro da nossa família. E nessa missão, é claro que existem alguns dentro da nossa família que nós temos expiações e provas. Mas, em primeiro lugar, a nossa família é uma missão. Depois, eu vou colocar aí para vocês, pelo Livro dos Espíritos, pergunta-se. Ele pergunta para os espíritos se a paternidade é uma missão. E depois, a gente vai colocar, para eu não me perder muito nessas figuras aí que eu não sou nada boa, Pierre colocou para mim, e ele não veio, né? Então, ele está trazendo para mim aqui o trabalho, né, do Pierre. Então, terceira missão está com a nossa profissão. Aí você coloca aquele grupo, olha quantas profissões. Então, quer dizer que a nossa profissão é uma missão. Vocês já perceberam que muita gente, hoje em dia, não cumpre essa missão como deveria? Com honestidade. Chegam atrasados,
Inclusive, nós temos um exemplo triste hoje em dia no nosso país, dos nossos políticos, não é? Mas em qualquer profissão, as pessoas podem ser, infelizmente, desonestas. É através da profissão que nós temos tudo o que tem aqui. Se nós formos olhar para o relógio, foi alguém que fez. Esse material, esse microfone, a roupa que nós vestimos, então é uma troca. Então, se nós fazemos algo que deveria ser de um material bom, e a gente faz com desonestidade, estamos cumprindo a nossa missão? Não. Se pegamos também através da nossa profissão e gastamos o dinheiro de uma maneira errada, um dinheiro que é do outro, que vem às nossas mãos, estamos errando também. Então, uma das missões importantes que nós temos é a profissão. É através dela que tem as trocas, não é? Um cuida de um, outro cuida do outro, não é? O médico cuida de nós, mas depois, se a pessoa é um pedreiro ou um engenheiro, o que ele faz? Ele vai lá fazer a casa. Então, são missões? São missões. Porque é uma troca, não é? Agora, qual é a quarta missão? A quarta missão é com a sociedade, né? Porque nós não vivemos isolados, nós não podemos tapar os ouvidos nem os olhos para o que acontece no nosso mundo, como se nós tivéssemos que tomar conta somente de nós, somente da família, somente da profissão. E hoje em dia tem muita gente vivendo dessa maneira, não é? Cuidam de si, cuidam da família, inclusive da outra família que nós formamos quando nós ficamos adultos, que a gente passa a ser pai, mãe, não é? Tem nossos filhos, e é uma grande responsabilidade. Então tem muita gente que se isola na família, defende os filhos, mas, infelizmente, não defende a sociedade. Então, por isso é que hoje nós temos grades nas nossas portas, não é? Nós temos alarmes nos carros, nas casas, e nós estamos com tanta dificuldade, porque por muitos e muitos anos, a maioria de nós não se estendeu missão para a sociedade. Então, a consequência do hoje, essa sociedade complicada que nós temos, é porque um dia cumprimos as 3 missões, mas esquecemos da 4ª missão. Então, uma grande maioria cumpre a 1ª, a 2ª, a 3ª, mas não cumpre a 4ª missão. Então, as religiões, elas estão aí para nos ensinar. E a doutrina espírita, ela nos ensina muito. Ela vem fortalecer o que Jesus disse tantas vezes, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não é? A todos que estão ao nosso lado, como a gente se ama, não é? Mas nós esquecemos dessa máxima, essa máxima de Jesus. Então hoje, as pessoas se apegam muito às religiões. E apesar de muita gente dizer que o mundo está indo para piorar, eu digo a vocês que ele está indo para melhorar, não é? Porque todos nós estamos melhorando. Agora vamos para a 5ª missão, que muita gente, se muita gente está esquecendo da 4ª, imagine da 5ª. A 5ª, ela diz que é a nossa terra. A terra. A terra é a morada de todos nós, não é? Aqui Deus nos proporcionou tudo que precisávamos. Temos água, temos o sol que nos dá o calor, que nos dá a luz, que dá a vida, temos as plantas, temos a noite com as estrelas, com a lua. Nossa,
nós temos os animais, as flores que enfeitam, que se transformam em frutos para a nossa alimentação. Mas hoje nós sabemos que a terra está gritando que socorro. Principalmente a nossa água. A poluição que destrói a camada de ozônio e que está mudando todo o nosso clima. Hoje não podemos dizer que é verão, outono, inverno, primavera, porque se confunde tudo, não é? E a gente vai olhar uma cachoeira que nós íamos antes nela e ela está seca. Olhamos aí os rios, eles estão rasos. Olhamos o mar, joga-se detritos no mar. Nós dormimos e deixamos a terra sendo destruída, não é? E nós agora temos que correr pelo prejuízo, que um dia nós, eu falo nós, porque aí alguém fala assim, mas eu não nasci lá atrás, eu não fiz nada disso. Se nós estamos herdando hoje a terra como ela está, é porque lá atrás nós não respeitamos a terra. Nós, imaturos, espíritos ainda em caminhada, achávamos que podia fazer tudo aquilo, jogar detrito, destruir matas, que tudo ia ficar no mesmo. E hoje nós vemos se os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, como que vai ser a nossa terra no futuro? Então, muitos, mas muitos de nós errou demais com a terra. E agora todos nós temos que fazer um cordão fortíssimo e transformar essa missão em algo muito importante, que é o cuidado com a terra, porque a água. Hoje antigamente a gente passava, uma pessoa lavava a calçada, eu vivia jogando água na cozinha, na área. Hoje eu não faço isso. Quando eu faço, eu aproveito a roupa que sai da máquina de lavar, recolho e aí sim eu lavo. Mas será que no futuro, se nós não abraçarmos, igual está abraçado ali, protegendo a terra, será que nós teremos essa morada maravilhosa ainda? A espiritualidade diz também que a profissão do futuro vai ser muito as profissões que cuidam do nosso planeta. Principalmente porque Jesus disse que os bons herdariam a terra. Mas que terra? Se nós não cuidarmos dela, se nós não ensinarmos os nossos filhos a cuidar da terra, que herança é essa que nós vamos deixar? Nós temos que deixar heranças boas para os nossos filhos, para aqueles que virão, para a sociedade, para todos. Então nós temos que despertar. Agora, um outro despertamento que a irmã Tinorá falou, muito sério. Bem, eu sei que em 31 de outubro de 2011, o nosso planeta Terra, ele tinha 7 bilhões de pessoas encarnadas. Eu fiz uma pesquisa, né? Claro que eles não colocaram a pesquisa nessa coisa de ida e vinda, porque a gente, de repente, já vem 10, 15, 20 vezes, não sei. Mas diz que até 2011 tinham nascido, né? Falaram renascido, 116 bilhões de pessoas. 116 bilhões de pessoas já nasceram na Terra. E olha como fomos distraídos, não é? Então, em 2011, 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra, respirando, se alimentando, fazendo a sua higiene, precisando que todos nós de medicamentos, e isso tudo sai da onde? Da terra. Olha como ela é importante, muito importante. E nós, quantas vezes esquecemos disso? Uma outra coisa também, eu falei para vocês que muito cuidam da primeira missão, da segunda missão, família,
da terceira a profissão, e que uma grande maioria não cuida da sociedade como missão, né? Vê o outro como seu irmão necessitado e cuida dele, ou cuida de muitos, e a terra então nesse vale. Aí é uma coisa super importante que ela disse, que eu vim passar para vocês. Eu não vim nem fazer uma palestra, ela pediu que eu alertasse, então eu vim mais para isso, do que fazer uma palestra. Ela disse que há anos atrás existiam 27% daqueles que viviam na Terra naquela época. Ela disse isso, deve ter uns 11 anos, ou foi a juventude, não me lembro, mas que nós trabalhássemos pelas pessoas, pela sociedade, por aquele que não tem proteção, por aquele que não sabe ganhar o seu pão, enfim, ela alertou por quê? Que ela disse assim, Jesus disse que os bons herdariam a terra, mas ele pediu também que nós amássemos o nosso próximo, como nós amamos a nós, como nós amamos ao próprio Deus, ao nosso próprio Pai. Então, ela disse o seguinte, que hoje 23% da humanidade está proposto que esses 23%, eu não sou muito boa em matemática, mas deve dar aí 1 bilhão e 500 pessoas, né? 500 mil pessoas, muito, não é, gente? Que vão para outros planetas inferiores. Na época, uns 13 anos atrás, quando ela disse que tinha 27%, ela disse que estava se aproximando da Terra 3 planetas inferiores. E que esses planetas, eles iam, a gente fala sugar, mas na verdade, eu falo receber, porque vai receber aqueles que não cumprem as suas missões. Não é? Então, há 12 anos atrás, pelo menos 4% da humanidade melhorou. E os Espíritos falam isso com muita alegria. E esse trabalho é de cada um de nós. Quando nós evangelizamos, quando nós ensinamos os nossos filhos a amar o próximo, a respeitar o seu próximo, a emprestar seu material na escola, a dar o seu brinquedo no final do ano, aquele brinquedo que ele não usa, a roupa que não te serve mais, não é? Nós estamos ensinando a essa criança a cuidar da sociedade. E quando nós ensinamos isso, nós estamos auxiliando os outros para que os outros não tenham carências e eles comecem a nos amar. Porque o que nós fizemos há muito tempo atrás foi nos isolarmos como um clã familiar. Cuidarmos do tio, da tia, da avó, do filho, mas o vizinho a gente não cuidava. Hoje, graças a Deus, com a evolução, nós temos aí órgãos que cuidam do idoso, porque muitas vezes o idoso era abandonado, era maltratado. Hoje nós temos aí pessoas com mais humanidade, com mais proteção. Antigamente, crianças apanhavam muito de ficarem marcadas, gente. Eu me lembro uma vez um lar de Maria, uma coisa assim que eu não esqueço de jeito nenhum. Eu, na época, evangelizava com a minha tia Angélica, ela é tia do Pierre, mas ela era tão maravilhosa que eu também chamava ela de tia Angélica, e ela gostava disso. E eu mais ainda de chamar. E chegaram 2 crianças que estavam completamente assim, crianças especiais no último grau. Porque isso tem muito tempo, gente, muito. Deve ter uns 18, 20 anos. E depois as crianças, elas não falavam, elas eram todas tortinhas. E eu achei que elas tinham nascido assim, que elas eram especiais. Uma pessoa disse assim, não, Virgínia, por muitos e muitos anos, essas crianças, elas ficaram numa banheira. Elas não saíram, elas eram maltratadas.
elas eram pouco alimentadas, elas eram muito maltratadas. Então elas ficaram assim, desse jeito. Até que um dia um vizinho, com mais consciência, porque os outros escutavam a criança chorar, gritar, mas é o outro, eu não vou me meter nisso, isso é problema de família. Aí o que aconteceu? Essas crianças se tornaram muito doentes. Muito. E hoje eu fico feliz quando eu vejo os pais, eles têm mais consciência, já não tem aquela questão de ficar batendo, surrando, maltratando, né? Os idosos também. Quantos e quantos idosos eram maltratados, gente? E a gente às vezes estava do lado e não fazia nada. Ah não, isso aí não é a minha responsabilidade. É sim. É. Se a gente escuta, se a gente vê, nós estamos sendo indiferentes, então nós estamos colaborando para o pior. E nós não renascemos para isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos essência do que tem de melhor. Nós temos a essência divina dentro de nós. Nós nascemos com amor latente dentro de nós. Só que muitas vezes a gente se ocupa com muita coisa que não tem tanto valor. E deixamos isso em segundo plano. Só que hoje nós não estamos assim. Então, o que a espiritualidade disse é que nós diminuamos esses 23%. Esses 1.500.000.000 pessoas que podem ir para esses 3 planetas. E é um mais primitivo que o outro. Porque eles me mostraram a imagem de como seriam esses planetas. E hoje nós temos menos 4%. E eles falam isso com alegria tamanha. Então, uma outra coisa que ela disse que é maravilhoso, que existem muitas doenças na Terra, não é? A gente sabe que através dos nossos pensamentos, das expiações, das provas que passamos, adoecemos. Adoecemos pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, adoecemos. E muitas vezes temos doenças graves, não é? Mas ela disse uma coisa muito bacana também, né? Porque a gente fala as coisas, tem que falar o que é bom. Ela disse que tinha isso no ano passado. 53 plantas, não é, Ana? 53 plantas que estavam sendo incorporadas na Terra. E que devido ao nosso pensamento, às nossas vibrações, que essas plantas iam curar muitas doenças que estão aparecendo ou que já existiam. E que até hoje já foram incorporadas, se eu não me engano, eu acho que faltam 41 plantas, mas que já foram incorporadas, então 12, não é isso? 12 plantas. E eles falam isso com muita alegria. E a quem cabe isso? A nós, o nosso merecimento. Então terão ainda mais de 40 plantas para chegarem à Terra. Mas será que nós vamos cuidar da Terra para que elas cheguem? Não é? Como que essas plantas elas vão chegar em muitos continentes? Não é só aqui do nosso lado, não. Em vários lugares. Porque pessoas doentes tem em todo lugar, não é? Então nós temos muita responsabilidade com a nossa sociedade, com a nossa terra. Quem será que vai para esses outros mundos? Que nós podemos mudar a criança, não podemos? A criança ela nasce pequenininha, né? Por nada não. Não é para a gente pegar ela no colo, achar que é um bonequinho, uma bonequinha, né? Tem gente que pega os filhos e vestem bonitinho. Eu fazia isso também. Principalmente Lívia, menininha, enfeitava, lacinho, não sei o quê, vestido rosa.
não é? Mas nós temos, na verdade, que saber que nós nascemos crianças para nós sermos moldados. Porque nós não somos um papel em branco, como há muitos e muitos anos atrás achava-se. Que podia se colocar igual um papel branco, você pode escrever o que você quiser. Mas não. Nós sabemos que já tivemos várias encarnações, que fizemos coisas boas e coisas não boas. E temos a nossa personalidade, o nosso caráter, mas ele é mutável? É sim, ele é mutável. E quando nós vemos uma criança com um gênio muito difícil, com um caractere que a gente não gosta, nós temos que triplicar a educação e o exemplo. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não dá o exemplo, não é? Falamos de honestidade e chegamos em casa e falamos, hoje eu não vou para o trabalho não, já assinei o ponto, estou aqui. E a criança está lá, ouvidinho, né? Quantas e quantas vezes os pais fazem coisas e acham que a criança não entende não, mas entende tudo, gente. Elas entendem e mais tarde aquilo vai ficar nela, vai estar nessa criança. Então, quanto mais nós tivermos uma criança, uma característica difícil, aí nós temos que redobrar. Porque se ela for infeliz amanhã, nós podemos ter o bem material que tivermos, que nós não vamos ser felizes, não é? Mas nós sabemos também que tem criança que, apesar de uma luta, eu conheço família que faz de tudo para aquela criança, para aquele adolescente, ele ter uma característica melhor, mas fica alguma coisa, porque ele ainda teima em fazer o melhor. Mas podem acreditar que se não fosse aquela educação, ele seria muito, mas muito pior. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em fazer a criança feliz, em corrigir a criança, em falar do Evangelho de Jesus com a criança, mas muito mais do que falar, exemplificar. A nossa sociedade, ela tem que abraçar aquele que não tem condição financeira, que não tem condição do aprendizado. Eu pego algumas crianças na casa do caminho, que eu fico triste, que elas vão para a escola, elas não sabem ler nem escrever, vão passando de ano. Só para fazer no final de um tempo, né, um levantamento e dizer, nós temos tantas crianças, tantos jovens, tantos adultos que sabem ler e escrever. Nada disso. Eu estou lá, estou vendo, né? Eu, Lívia e Ana pegamos criança na hora do almoço para a gente reforçar o estudo delas, para ver se alguma coisa elas aprendem. Aí no final do ano, eu falei para uma mãe assim, se eu fosse você, pedia para não aprovar o seu filho. É preferível ele repetir, mas ir para frente. Porque quando chega na quinta, na sexta série, coitadinho, ele não sabe nem copiar nada do quadro, nem interpretar e desiste. Então não é melhor bloquear, que muito melhor do que bloquear é ensinar de verdade, não é? Então, se cada um de nós aqui pegar uma criança, um adulto, um adolescente e falar, vem cá, senta aqui, vou te ensinar matemática, vou te ensinar português, vou te ensinar a interpretar, vou falar sobre a terra, conscientizar crianças com o cuidado com a terra, o cuidado com o pai, com a mãe, que eles vão cuidar de nós, que vamos envelhecer. Eu já estou meio velha, não sei se estão novos aí, né? Mas nós temos que educar a criança para ela cuidar de nós, ser nosso amigo, mas não somente de nós, mas cuidar do outro idoso, né?
chegar no ônibus, a criança fica sentada e o idoso, quase que um outro idoso mais novo, tem que dar lugar para ele. Então nós temos que ensinar isso. A criança hoje fica no computador, não é? Nos joguinhos, aí parece que tem muito amigo, mas não tem. Os amigos é aquele que a gente dá a mão, que a gente abraça, que está ali quando a gente está feliz, está rindo com a gente. Quando a gente está triste, ele está com a gente também. Claro que é bacana tudo isso, mas, gente, sinceramente, quando esses dias teve um aniversário, foram 2 crianças, 2 irmãos. Olha, eles não queriam nem comer, só queriam ficar ali. A mãe deu um bom computador, esses tablets, né? E eles ficaram só ali. Não olharam nada, não brincaram com as outras crianças, só ficaram ali. Eu acho que um tinha um tablet melhor que o outro, aí brigavam porque queriam o tablet do outro. Então nós temos, gente, que acordar. Acordar mesmo. Acordar para que essa porcentagem de 1 bilhão e 500 mil pessoas diminua cada dia mais. E isso vai depender de nós. Não vamos sair daqui esquecido disso que eu falei, não. A irmã de Lorá disse assim: como nós estamos felizes, nesses 11 anos, 4% da humanidade não vai mais para mundos inferiores. Elas vão herdar a terra. Porque os maus, eles não ficarão na terra. É aquela separação do joio e do trigo. Não é? Eles pegam os talentos que Deus deu em terra. Não é? Como na parábola dos talentos. Quantos de nós enterra talentos? E não importa, gente, que um plante e que o outro faça um edifício de 30 andares. O importante é que a gente faça a nossa missão da melhor maneira. Que nós cuidemos de nós, que nós cuidemos da família, que nós cuidemos da nossa profissão, melhorar cada dia na profissão para que faça melhor. Cuidar da sociedade, porque amanhã a gente não vai precisar mais de grades. Quando eu era criança, eu me lembro que era tudo tão tranquilo. Eu morava numa comunidade muito pobre, que nós éramos pobres, morávamos, a gente chamava de beco. Hoje se fala o nome mais bonito, vila, mas era beco mesmo. Era banheiro, era um banheiro para todas aquelas famílias, era tanque comunitário. Para ter água, a pessoa tinha, meus pais tinham que ficar acordados de noite para pegar o pingo de água que caía, aí aquela fila de pessoas naquele beco. Mas, quando a gente dormia, meu pai fazia serão, que ele era pedreiro, e pedreiro não tinha carteira assinada, não tinha direitos. Por isso que eu falo, melhorou muito, que hoje as pessoas têm os direitos, não é? Mas naquela época não. Meu pai ganhava pouco e ele tinha que fazer serão. E a minha mãe botava um banquinho, que eles chamavam de tamborete, atrás da porta, e a gente ia dormir. Nunca entrou ninguém, não tinha grade nas janelas, não tinha alarme, mas hoje eu observando tudo aquilo, ninguém cuidava do outro, cuidava da sua família, mas não cuidava do outro, como se cuida hoje, como vocês que estão aqui reunidos, que quando diz, vamos ajudar a família tal, vamos, não é? Mas infelizmente, existe um grande número de pessoas que está esquecido disso, que não cuida nem de si mesmo. Então, como serão contados os pontos para que essas pessoas vão para outros planetas inferiores? Tem gente que não cuida de si, tem vícios, né? Maltrata o corpo através dos vícios, fica com raiva, não corrige os sentimentos, não é? Não ora. A família, tem gente que abandona, às vezes é só o reprodutor daquela família, o reprodutor, não olha as crianças. Lá na Jura, por exemplo,
Tem um mundo de crianças que quem cuida da criança é a avó. É a avó que cuida. As mães, não sei que exemplo que tiveram, que orientação que tiveram, mas deixam lá para as idosas. E as idosas não aguentam. Tem avó que fica com 5 crianças. Como é que pode? Então abandonam a família. Não cuidam dos pais. Não é? Não cuidam dos filhos. E profissão? Também não. Também não. Vão hoje, não cuidam disso, daquilo, não cuidam da sociedade, não cuidam da terra. E tem outros que ainda fazem pior. Além de não cuidar, faz o pior. E esses aí eu tenho certeza que se não melhorarem, eles vão para mundos bem inferiores. São aqueles que têm ainda a maldade dentro delas. Que olha com ódio quando alguém tem um carro e rouba, e mata, e destrói, e vende drogas. Não é? Sabe que a droga vai destruir, mas vende, cultiva, não é? E quem usa também sabe que está cultivando uma coisa ruim. Que quem está usando droga, ela está aumentando o poder daqueles que não são bons. Então não pode. Não é só um vício, mas é muito mais do que isso. Ele está aumentando aquilo que é ruim. Ele está prejudicando a si mesmo? Está. Mas ele está prejudicando, porque se eu tenho um mercado do meu lado, se eu compro desse mercado, eu estou ajudando o mercado a crescer, a ter lucros. Isso é ótimo. Mas, se a pessoa usa droga, ela está aumentando o mercado de quê? De droga. O pior. O mercado da bebida, do cigarro, das drogas aí que a gente sabe, não é? Tem gente que diz, não, mas eu estou usando droga só um pouquinho numa festa, mas onde que comprou? Comprou no mercado ali? É lícito? Não. Então a gente tem que pensar muito nisso. Nós temos assim que ter uma consciência bem maior do que nós temos. Por isso, hoje o saber, hoje Deus deu saber para todo mundo. Hoje você liga a televisão, apesar que passa umas coisas horríveis, né? Mas te ensina. Você abre ali o Google, o YouTube, tudo você sabe. Então o conhecimento hoje abriu para todos nós, que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e ela te libertará. Só que poucos tinham acesso ao conhecimento, mas hoje não é assim. Todos nós temos acesso ao conhecimento. Todos nós podemos entrar no centro espírita, porque quando começaram os centros espíritas, quase que a pessoa tinha que vir, tinha que ser registrado na delegacia. Seu Pierre me disse isso. Regina, para ser espírita, a gente ia primeiro lá, que era perigoso. Nós tínhamos que ter esse tipo de proteção. Mas hoje não. Hoje tem na Constituição o respeito pelas religiões. Não é verdade? Então o mundo está evoluindo? Está. Deus está dando tudo para nós. Mas nós temos que parar um pouquinho, pensar, e muito mais do que pensar, agir. Esse convite que a irmã Dinorá fez para todos nós ajudarmos, principalmente as crianças, é para que elas possam estar amanhã herdando a terra. Porque Jesus disse isso, que os bons herdariam a terra. Seria muito bom, é muito bom, que cada um de nós passe isso para o outro, não é? Porque os bons ficarão aqui. O planeta não será mais de expiação e de provas. Não é? Ele será um planeta melhor, muito melhor. Então, mas depende de cada um de nós. Acho que eu estou passando de nada, não? Tá certo isso? Sei lá, eu vou falando, empolgo, aí esqueço da hora, enxergo o povo que vejo ali, aí é uma coisa. Mas
O que eu vim aqui falar com vocês é isso, não é uma palestra que eu vim fazer, é uma alerta. Ela falou, pediu que eu viesse, não é? E eu quero cumprir aquilo que eu vim fazer como médium, não é? Ser médium, muitas vezes o pessoal fala assim, ser médium é uma provação, é uma expiação. Não acho não, eu acho que é uma missão. Gente, que coisa maravilhosa você poder auxiliar no espírito numa mesa que a gente chama de desobsessão, mas que é uma mesa o quê? De alerta, não é? Como que é bom a gente dar um passe em alguém e essa pessoa melhorar, um auxílio fraterno, mas principalmente, sabe o que é melhor? Evangelizar a criança. Isso é melhor. Porque elas serão os adultos. E elas ainda são moldáveis, não é? Então, se empenhem em melhorar tudo. Ele botou a letra grande, que ele sabe que eu só sei grande assim. Eu trago às vezes alguma coisa para ler, gente. Se vocês verem, a letra é imensa, mas mesmo assim eu me confundo aqui. Se eu não souber o que eu falo, fica tudo para lá. Eu parei até de trazer, mas hoje eu falei assim, não, vou botar de vermelho, vou botar de azul, que eu consegui ler. Mas olha, é um desastre. Esses dias eu estava falando desse negócio de enxergar pouco, né? Uma pessoa disse assim, Regina, você acha que esse problema seu visual é uma prova, uma expiação, é uma missão? Quem sabe uma coisa, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Porque quando eu sinto dor, né? Porque eu tenho um problema de esclerite que dói muito, é uma época que eu tenho que ficar de molho, porque é muito, falar, isso é uma expiação. Porque eu falo, que coisa. Quando eu estou melhorzinha e quero enxergar alguma coisa, que alguém me cumprimenta de longe, e eu não sei quem é, eu tenho que decifrar pela voz, falar, isso é uma aprovação. Mas quando eu estou trabalhando como médium, que eu estou lá trabalhando no receituário, e a gente percebe a doença que o outro tem, a gente percebe uma coisa lá na frente, falo, nossa, essa mediunidade é uma missão. Então, quer dizer, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, sabe? Que eu acho que aquilo que a gente tem, é porque tem que ter, né? Mas, mesmo a pessoa tendo qualquer problema físico que seja, dor, a gente tem que perseverar no bem. Bom, eu trouxe aí uma mensagem para vocês, também botei a letra grande, mas não consigo ler. Ou a Lívia ou a Ana podia ler, porque a gente sabe que Chico Xavier, ele simplesmente, ele foi um missionário espetacular, não é? Se você for olhar, Chico cuidou de si, da família, cuidou da profissão, ele cuidou da sociedade, ele cuidou da terra. O amor dele pelos animais, por tudo, era espetacular, não é? E ele fez uma coisa maravilhosa na nossa doutrina. Kardec, ele codificou, maravilhoso. Mas o que o Chico fez? Expandiu o Espiritismo, né? Os centros espíritas surgiram porque a cada pessoa que recebia uma carta, uma mensagem, o que eles faziam depois? Saíam dali e formavam o centro espírita. E não falando dos livros, né? De mais de 400. Então eu trouxe aqui, porque tem muito a ver com o que eu falei para vocês. Você vai ler, Ana? Fiat vermelho em frente à garagem. Fiat vermelho em frente à garagem. Mensagem de Chico Xavier. Nasceste no lar que precisava, vestiste do corpo físico que merecias. Moras onde o melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Teu ambiente de trabalho é o que elegeste. Espontaneamente, para a tua realização, teus parentes e amigos são almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo o que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencia. Não reclames, não te faças vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A tua mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer, um pode começar para fazer um novo fim. Muito bom, gente? O Jorge pediu que eu fizesse a prece. Eu estou me lembrando, quando eu tinha 8 anos, eu recebi um poema, e depois ele veio até para o livro que veio. E ele tem muito a ver com essa palestra que eu fiz hoje. Vou tentar lembrar. É assim: se o mundo um dia se modificar, eu também vou me transformar. Irei, um dia vou voltar, eu vou te procurar. A minha estrada será estampada de flores, lírios e botões. E quando na jornada a flor encantada, então me reencontrarei. Essa é a minha prece. Eu vou pedir nesse momento para que os espíritos que estão aqui entre nós, principalmente a falange Francisco de Assis. Pai querido, amado Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe de amor, Francisco de Assis, com toda essa falange maravilhosa que aqui está, nos abençoe. Fazei-nos missionários do bem. Fazei com que cada um de nós seja uma estrela guia, para que todos que se aproximarem de nós sintam em nós a vossa presença, Jesus.